você está ao vivo. Abre aí para mim. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Estamos hoje realizando mais uma live da Orquestra Jovem. Nossas atividades são patrocinadas através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o patrocínio das seguintes empresas: Banrisul, Unimed Porto Alegre, Icatu Seguros, Postos Buffon, Produtos da Colônia, Produtos Naturais, Cidersul, BRDE. E nós agradecemos de todo o coração sempre esse apoio que nós temos recebido, certo? Eu vou introduzir rapidamente o Arthur Nestrovsky, que é uma figura de muita importância no cenário musical do Brasil. Então, eu fico muito agradecido desde já do Arthur poder encontrar esse tempo e esse espaço para conversar conosco. E estou esperando que ele entre, né? Eu sou, até já em outras lives, eu avisei para o pessoal que os eletrônicos têm rejeição comigo, assim como tem gente que tem rejeição com lactose. Mas eu, no final, sempre consigo me entender. Arthur, nós estamos te vendo. Me ouve bem? Olá, tudo bem e vocês? Tudo bem? Muito bem, tudo Vocês em me ordem. escutam bem? Te escuto bem. Ótimo. Daqui, agora a gente recebe algum aviso aqui se tiver algum problema, mas aparentemente nós estamos funcionando super bem. Ótimo. Eu quero agora a ti pessoalmente agradecer muito pela disponibilidade, por poder estar conosco. Eu já fiz uma introdução muito rápida, né, dizendo que a tua figura é muito importante na vida musical do Brasil, não só na vida musical, mas principalmente para nós que somos a área da música. Então eu vou pedir que a gente faça, como eu tenho feito com todos os amigos que vêm conversar conosco, que é uma coisa meio impossível, né? Mas eu vou te pedir que dê uma ideia da tua trajetória. Eu li que tu és de Porto Alegre e tu andaste por muitas partes desse mundo. Então nos explica como é que tu chegaste até agora. Mais ou menos, claro. Isso, eu sou nascido e criado em Porto Alegre e eu vi Telmo Jacones, Pala da Ospa, inúmeras vezes, ali no Salão de Atos da Reitoria, nos velhos tempos, e depois no Leopoldina. Então, enfim, a OSPA foi muito importante para a minha formação e eu cheguei a entrar no curso de Belas Artes da URGS, mas eu ganhei uma bolsa e fui estudar na Inglaterra. Então, eu saí de Porto Alegre com 20 anos e fui estudar em York, como Nova York, a velha York, a York original. Então, fiquei 4 anos na Inglaterra, fiz o bacharelado lá em música. Depois eu voltei para Porto Alegre um período de 1 ano e pouco e fui para os Estados Unidos fazer um doutorado. Quer dizer, era um mestrado, mas já entendido que seria com um doutorado direto. E fiquei 4 anos nos Estados Unidos. Então, na verdade, a minha formação começou em Porto Alegre, mas a formação universitária toda foi fora do Brasil, né? Eu tive bolsas de estudo, era um período de grande privilégio de ter bolsas de estudo de instituições públicas, o British Council em inglês e depois, na época, o CNPq aqui do Brasil. Então, passei no total 8 anos fora do Brasil. Nos Estados Unidos, o meu doutorado foi tanto na área de música quanto na área da literatura. Eu sempre tive paixão e interesse pelas duas áreas. Eu imagino que os alunos e os jovens músicos da Orquestra Jovem não podem saber quem foi Maurício Rosenblatt, mas meu avô, Maurício Rosenblatt, foi um dos criadores da Feira do Livro de Porto Alegre. Tu és neto do Maurício Rosenblatt. Eu sou neto do Maurício Rosenblatt. E nem eu sabia isso, e eu sou contemporâneo quase. Tá vendo? Com muito orgulho e as melhores lembranças. E, claro. Aliás, eu escrevi um livro para crianças chamado Histórias de Avô e Avó. É
É um livro que saiu, meu primeiro, eu tenho 10 livros para criança, isso é outra história. Mas eu Claro. fiz um livro que se chama Histórias de Avô e Avó, onde eu conto as minhas histórias com os meus 4 avós, mais a minha bisavó. Todos eles imigrantes que vieram para Porto Alegre, com exceção da minha avó materna, já nascida no Rio Grande do Sul. Os outros 4, todos imigrantes judeus que vieram para o Rio Grande do Sul no início do século XX. E meu avô era argentino e foi editor da editora Globo nos velhos tempos. Meu avô foi o editor da famosa edição de Em Busca do Tempo Perdido do Proust, com tradução de Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, entre outros. E Estava bem editou a acompanhado. Comédia Humana do Balzac. Então eu tinha essa formação, vamos dizer, de berço, e a literatura sempre foi muito próxima para mim. Então, nos Estados Unidos, eu pude fazer esse doutorado combinado. E quando eu voltei ao Brasil, eu, durante muitos anos, quase 20 anos, estava mais ligado à área das letras do que da música. Eu fui professor da pós-graduação da PUC durante 16 anos, aqui em São Paulo. Mas eu escrevia sobre música. Eu fui crítico de literatura e de música da Folha de São Paulo, muitos anos. Fui editor da editora da Folha, da Publifolha. E, então escrevi, tinha uma atividade regular de ir aos concertos, de ouvir música e de escrever sobre música. Mas com o passar dos anos, eu voltei inesperadamente, de modo informal, assim, por convites de amigos que se reuniam na minha casa para fazer música popular brasileira. Eu voltei a tocar e isso foi uma reviravolta na minha vida. Eu já tinha uns 45 anos e, de repente, eu me vi fazendo uma carreira profissional intensa, tocando 60, 70 shows por ano, com o Zé Miguel Wisnik, com o Luiz Tati, com Nausete, com Zélia Duncan, com Tom Zé, com Adriana Calcanhoto, muita gente. Então, voltei a ter uma atividade profissional de músico, mas atuando na área de música popular brasileira, quando veio o convite para ser o diretor artístico da USESP. Isso em meados de 2009. E desde janeiro de 2010, já lá se vão 10 anos. A essa altura eu tinha largado a PUC, eu larguei, vamos dizer, a carreira literária, né? Estava atuando como editor ainda, mas tocando. E aí eu virei diretor artístico do USESP e praticamente o que eu faço ainda é tocar violão, compor, isso eu continuo fazendo, né? Com muito gosto, mas com muita disciplina, porque tem que ser feito quando a vida não é a vida que a gente está vivendo agora, em estado pandêmico, né? É uma coisa que tem que ser feita em horários roubados, tem que ser feita de manhã cedo, à tardinha, mas eu mantenho a atividade, continuo gravando discos, e tocando algumas vezes, continuo compondo. Então isso eu faço, mas o resto tudo parou porque a atividade da USESP, como vocês podem imaginar, é uma demanda infinita. A quantidade de assuntos tal extremamente absorvente, né? muito absorvente. Talvez valesse a pena eu descrever, até pensando no pessoal da orquestra jovem, de fato o que compõe o projeto da USESP, porque quando se fala USESP, claro, a coisa mais visível são os concertos da Orquestra Sinfônica, claro. É a parte mais visível, é a parte mais importante. Isso é o carro-chefe e é o coração. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo é a orquestra. Eu quero te interromper um segundinho só, claro, para dizer, primeiramente, que foi muito importante tu teres falado até agora, porque, como tu diz, essa juventude, essa gurizada não conhece. Claro. Então, é claro que para ser diretor artístico de uma instituição como a USESP ou qualquer outra dessas importantes, não basta ser um músico, né? Precisa se entender toda uma conjugação de fatores. E outra coisa que eu quero marcar também é que eu vi e tive a oportunidade de visitar alguns departamentos lá da USESP em São Paulo e quero agradecer, inclusive, pela forma... Imagina. E travou. Lá, né? Isso foi uma gratíssima surpresa, porque da parte de muita gente as amizades antigas são esquecidas, né? E nós nos conhecemos há muitos anos. Claro. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado isso, mas acho muito oportuno que tu expliques mais ou menos o que significa, né?
essa instituição que é o nosso parâmetro brasileiro hoje. Então, eu acho que, inclusive, o fato de eu ter sido escolhido, quer dizer, foi um longo processo, foram mais de 6 meses de entrevistas e tal, mas terem pensado em mim tinha a ver com o que você acabou de dizer. Quando a orquestra se viu na necessidade de ter um novo regente, depois que o Nestlé foi embora, e foi ficando claro que para o regente do nível que se queria, a orquestra tinha que dar um salto diferente do que se tinha no Brasil e procurar um regente que tivesse uma carreira internacional de primeira linha, que isso seria algo importante para a instituição, seria um amadurecimento da instituição em si e poderia ter resultados artísticos muito importantes para a própria orquestra. Foi ficando claro que isso era algo interessante. Mas também ficou claro que uma vez que se tivesse um regente que não ia morar em São Paulo, um regente de outra nacionalidade, tinha vários candidatos naquela época, seria necessário ter alguém aqui, porque alguém tem que estar aqui no dia a dia. Você pode ter um diretor musical que está ali, que está cuidando das questões musicais específicas da orquestra, que está ajudando a conseguir grandes solistas, que está pensando junto conosco sobre a programação, mas você precisa de alguém aqui no dia a dia, fazendo uma live, falando com a imprensa, falando com o board, falando com os assinantes, falando com os próprios músicos no dia a dia, tomando conta. Existe um diretor executivo, Marcelo Lopes, meu grande parceiro lá, mas é preciso ter um diretor artístico que compreendesse o nosso contexto, que pudesse dar um norte ou dar uma direção para a orquestra consciente do que ela representa, como você disse, no contexto brasileiro. E respondendo aos desafios que são brasileiros. Então, eu acho que, por isso eu acho que meu nome veio à baila, sabendo que eu era um músico profissional, que eu tinha um doutorado em música, que eu tinha passado a vida estudando e escrevendo sobre música, livros publicados e tal, que eu tinha atividade profissional de música, mas que eu tinha esse outro lado. Eu era editor de livros, eu fui professor universitário durante 2 décadas, eu tinha uma experiência, vamos dizer, executiva na editora, embora num porte muito menor do que o da USESP, mas essas muitas experiências acumuladas eram importantes, não bastava simplesmente ser um músico, você tem razão. A USESP, como eu dizia antes, a USESP é fundamentalmente a própria orquestra, mas nós temos também um quarteto de cordas, nós temos um coro profissional, idealmente com 50 cantores, agora estamos com 47. Vamos dizer, um coro de 50 cantores assalariados, que ensaiam toda semana lá, que nem a orquestra. Nós temos uma academia de música com 44 alunos, 20 instrumentistas, 20 cantores e 4 alunos de regência. Tem um coro jovem, tem o coro acadêmico da academia e tem um coro infantil. Tem uma editora de música, que é a editora da USESP, que já está com quase 200 títulos no catálogo. Tem as gravações, tem o selo digital, tem as publicações, a revista da USESP, que é anual, as notas de programa. Tem um departamento educativo que atende, hoje em dia, cerca de 25 a 30 mil crianças e adolescentes por ano na sala. Tem treinamento de quase 1.000 professores por ano da rede pública. Então, é muito mais do que uma orquestra. A USESP se tornou uma espécie de centro musical, né, em torno à orquestra. Então, nesse sentido, o que você falou é exatamente do que se trata. Quer dizer, você tem que ter alguém que seja músico, que tenha uma capacidade, vamos dizer, de administração, que possa representar a orquestra de alguma forma, mas que seja capaz de pensar nessas muitas atividades de um modo coerente. As coisas têm que se conversar, elas não podem ir uma para cada direção. A própria temporada da USESP é uma temporada, não agora, tudo agora está em situação excepcional. Mas em situações, vamos dizer, rotineiras, diferentes do que a gente tem agora, a temporada que tem 32 semanas com 3, 4 concertos da orquestra por ano, tem a temporada do quarteto, tem a temporada do coro, tem os recitais dos solistas que vêm tocar conosco e fazem 6 a 8 recitais por ano. Tudo isso são 140, 150 apresentações que, de alguma forma, tem que ganhar coerência, um enorme organismo a cada ano
que vai se fazendo. Então, boa parte do meu, a melhor parte da minha atividade é justamente trabalhar na programação em si. Mas tem muito mais coisa envolvida. Aí uma das coisas fundamentais que, por exemplo, em termos de professores de música, né, violino ou violoncelo, de instrumentos de sopro, eu sempre analiso o resultado prático, né? Digo, bom, me dizem que o cara é um grande professor, onde estão os alunos? Então, os alunos é que constroem Claro, a, a fama do professor e a carreira do professor. claro. E a tua chegada na USESP é o primeiro pequeno passo, mas ter ficado lá 10 anos é uma consolidação que não é fácil, né? Não, não é Porque fácil. chegar até não é tão difícil, né? Mas se Olha, manter, eu posso dizer o seguinte, eu cheguei coberto com um manto de dúvidas, né? Porque as pessoas, compreensivelmente, tinham bastante dúvidas se eu era a pessoa certa, se eu daria conta do recado em bom português, porque não, e até porque era um desafio. uma tradição muito antiga é do maestro regente titular, né? Isso, Esse é o óbvio, né? esse é o óbvio. E na verdade, sou o primeiro diretor artístico de uma orquestra sinfônica no país. Então, o desafio era enorme, eu tinha que aprender fazendo, porque diz o seguinte, bom, idealmente você gostaria, para uma orquestra como o Zé, você gostaria de trazer alguém que já tivesse tido essa experiência, só que não existia, não tinha ninguém Claro. aqui que tivesse. Então, foi uma aposta. É um cargo, quer dizer, fascinante, é uma dedicação de vida, você está entregando a sua vida para essa atividade. Em tempos normais, eu passo mais tempo na Sala São Paulo do que em casa. Exige muito, exige sangue frio, exige diplomacia, são demandas de todos os tipos, existem desafios no dia a dia, questões urgentes que precisam ser resolvidas, existem questões de longo prazo, existem muitos interesses dos mais variados tipos que se cruzam na atividade que a gente faz. Então, mas eu posso dizer, eu acho, esses 10 anos eu vejo agora assim como uma realização pessoal, para mim, muito preciosa. Assim, eu tenho Não muito tenhas orgulho desses dúvida 10 disso. anos de OSES. Isso é muito, muito claro, né? E lidar com uma orquestra sinfônica, eu como Spala, durante mais de 30 anos, né, aprendi muito Claro. o quão difícil é lidar com o emocional, né? Certo. Todos nós músicos somos muito emocionais, então talvez Claro. o teu lado escritor, o teu lado científico, entre aspas, né, Uhum. tenha ajudado muito na estabilidade, no equilíbrio dessa função, né? Porque Bom, eu não sou a melhor pessoa para o eu não sou a regente em melhor geral é um pouco emocional demais, às vezes, né? eu não sou a melhor pessoa para julgar, mas o que eu posso dizer é que eu sinto, vamos dizer, da parte da instituição como um todo, certamente da parte dos músicos, eu me sinto à vontade, eu me sinto respeitado e compreendido e acolhido, com todas as, enfim, com as naturais discussões pontuais sobre os assuntos que acontecem, mas eu me sinto tratado com muita com, com respeito no melhor sentido. Não é um respeito por Claro, autoridade, é um respeito natural de colegas que estão trabalhando juntos há tanto tempo. E claro. eu tenho para mim também que se não houvesse uma medida de reconhecimento real da parte dos próprios músicos, eu não estaria mais lá. Evidente. Ninguém fica num cargo desse se de fato houver um movimento de negação, uma vontade explícita dos próprios Ah, músicos e tal. E, então, eu sinto que no momento a gente tem muita coisa para fazer ainda. eu queria fazer mais um parêntese bem pequeno, Sim. para contar para todos aqueles que não se deram conta na época, né, Uhum. que nós temos uma grande satisfação na nossa existência, que agora está completando 11 anos, que foi tocarmos no Festival de Campos do Jordão, lá na Concha Acústica. Isso. E eu quero contar para todos que o verdadeiro pai da criança é o Arthur Nestrovsky. Essa nossa possibilidade aconteceu num almoço, onde É, nós almoçamos lá na Sala São Paulo com o Fernando exatamente. Schiller.
né? E exatamente. ali nós fizemos o pedido e, graças a essa boa vontade, esse entendimento, né, do que significou para essa juventude toda aqui do Rio Grande do Sul, ter tido a possibilidade de ensaiar lá dentro da Sala São Paulo, de conhecer essa sala, né, fazer essa viagem, isso é uma coisa inestimável. E realmente devemos muito, né, a essa visão construtiva que tivesse naquele momento. Claro que eu sei que alguns assessores foram importantes, né, Claro. mas a palavra importante aconteceu naquele dia. Então Bom, saibam todos. eu não falei disso, mas entre outras atividades, a Fundação OSESP voltou a administrar o Festival de Campos de Jordão em 2012, né? Então, o Fábio Zanon é o coordenador artístico-pedagógico e o Marcelo Lopes, diretor executivo da Fundação OSESP, é o diretor executivo do festival e eu sou o diretor artístico do festival, já são 8 anos. O festival foi criado pelo Eleazar de Carvalho, já há 51 anos, então tem uma ligação umbilical com a OSESP, mas depois, ao longo das décadas, mudou de mãos de novo e voltou a ser administrado pela Fundação OSESP. Mas quando a gente conversou, eu sinto que a OSESP, a Sala São Paulo, o festival, não são propriedades da própria OSESP em si, e certamente não são propriedade minha ou de ninguém que está lá. Nós estamos administrando equipamentos públicos, que são do Estado de São Paulo e, no final das contas, são dos brasileiros, mas basicamente do Estado de São Paulo. Então, nós vemos, isso não sou só eu, a nossa visão sempre foi de abrir as portas, de acolher, de mostrar para as pessoas como a gente faz as coisas ali quando elas nos procuram, quando elas têm interesse em aprender como funcionam diferentes departamentos, tal. Porque isso é uma realização que não é só nossa, pessoal. O fato de que uma soma de fatores muito particular, num período muito peculiar de tempo, finzinho da década de 90, num momento muito especial da história do Brasil, que agora parece assim um intervalo dourado, comparado ao que veio antes com o que veio depois, né? Inclusive do ponto de vista financeiro, o momento do real forte, né? As instituições reconhecidas como tal, a importância da gente criar instituições fortes para o país, isso tudo redundou na OSESP. Eu estou lá há 10 anos, mas esse projeto tem 21. A nossa missão, a nossa responsabilidade é fazer esse projeto crescer e durar o mais tempo possível, o maior tempo possível. É diferente, não é um projeto autoral. Projeto autoral eu tenho quando eu estou tocando, compondo, fazendo shows. A OSESP é uma outra coisa, é uma responsabilidade maior. E então acolher, ter relação com as outras instituições, criar vínculos com outras instituições, receber vocês lá, isso tudo é natural e eu acho que é uma parte importante do que a gente faz. E vocês serão sempre muito bem-vindos. O prazer foi muito nosso. Eu tenho algumas coisas recorrentes aqui que nos perguntam, então Sim. eu vou repassar essa. A primeira pergunta, a que apareceu algumas vezes, foi como, vamos dizer, estudando medicina, foste parar na música. Eu também então, não sabia dessa isso, história. Né? Enfim, é uma longa história, mas de fato, eu comecei, antes de entrar no Belas Artes, eu fiz 1 ano e meio de medicina, eu larguei no 4º semestre. Tem uma explicação simples, meu pai era cirurgião e eu entrei na escola 1 ano antes, eu faço aniversário em dezembro, então era um negócio, na verdade eu acabei entrando 1 ano antes e na hora de escolher, de botar a cruzinha ali na sua escolha profissional, na hora de fazer o vestibular, eu tinha 16 anos. Eu fiz 17 e fiz o vestibular, mas na hora de fazer a escolha eu tinha só 16 anos. Eu fazia música, mas eu não tinha, na hora H mesmo, eu não tinha confiança em mim mesmo. De pensar, não, eu vou fazer música. Eu não tinha certeza que eu era um músico de verdade. E com aquela pressão tácita e explícita familiar, meu pai sendo médico, ele me levou para ver cirurgias com ele e tal, e aí eu disse, eu vou fazer medicina.
E fiz com muito gosto. Enfim, eu gostava de estudar. Eu fui um bom aluno de medicina durante 3 semestres e meio. Mas aí chegou uma hora, eu estava tocando e chegou uma hora que eu disse, não, eu vou trancar. E intempestivamente, assim, numa segunda-feira, eu saí de uma aula, Ney Fialkov, pianista, professor da URGS, era meu Sim, colega de turma. Eu me lembro de sei virar para o também. Ney e dizer, Ney, eu estou indo lá trancar a matrícula. Ele achou que era piada, que é o É, que ele gostaria de fazer também na época, mas ele achou uma pilhéria. Mas não, foi exatamente o que eu fiz. Eu fui lá e tranquei a matrícula. Depois contei para meu pai. claro. Foi difícil, mas ele teve um período ali, compreensivelmente, de apreensão, de tristeza e tal, mas eles nunca deixaram de me dar apoio. E eu fiz vestibular de novo, em vez de simplesmente trocar, né, de curso, meu pai me convenceu disso. Não faça isso, você pode mudar de ideia de novo, então faz um novo vestibular, deixa trancado aí. Eu achei que isso era razoável. Sim. Então, eu deixei trancada a medicina, fiz novo vestibular, mas em seguida eu comecei a pleitear uma bolsa e acabou saindo essa bolsa do British Council na época, e eu fui para a Inglaterra e a vida seguiu. Eu E acho que as artes, quando nos escolhem, né, a gente não consegue se defender. É uma paixão muito forte, né? muito forte. E se não for assim, não faça. Claro. Não faça. E no final das contas, não é que a gente está pensando assim muito racionalmente, você vai fazer isso e você vai se dar bem na vida, você vai ser um músico famoso, você vai não é isso, é que Não. não dá. É um negócio que você... É, acaba que eu enfim, por vias tortuosas, né, acabei cumprindo de um lado a vida de editor do meu avô Maurício, é, né? E fiz uma carreira de editor durante 20 anos, mas acabei realmente indo para o lado que sempre foi a paixão maior, definitiva, que é da música. Né? Então, claro. isso não se discute mais. Mas acho que esse percurso todo foi de uma riqueza pessoal muito grande. Porque eu tive chance de morar na Europa, eu tive chance de morar nos Estados Unidos, eu tive chance de viajar muito tocando, né? A época que eu estava tocando, antes de entrar no OSESP até, eu fui praticamente cada estado brasileiro, viajei tantas cidades, toquei em Portugal, toquei na Polônia, toquei na Alemanha. Então, foi uma riqueza pessoal muito grande. Agora, a experiência da USESP nem se fala, porque é uma experiência internacional cotidiana, né? A gente está em contato direto com artistas e agentes do meio, né? De vários países todos os dias, e você se sente ligado a pessoas, enfim, dos lugares e com as atividades mais diversas. Isso, para minha personalidade, é algo que me enriquece muito. E Ah, eu gosto disso. Então, eu sou tem muito mais, tem grato mais, tem- à música. eu tenho mais duas perguntas também que apareceram bastante. Sim. Uma delas é qual dos livros foi o melhor de escrever, ou qual tu gostaste mais na área da literatura? E emendando a outra pergunta, como é a emoção de tocar com a filha? Tá. Vamos lá. Tá? Os livros, eu acho que se eu tivesse que escolher um livro, é o Histórias de Avô e Avó. E esse Eu eu acho acho que que talvez de tudo que eu tenha feito na vida, o que vai talvez permanecer o Histórias de Avô e Avó. Aliás, esse é um livro que está adotado em inúmeras escolas, né? No Brasil ele já tem, não sei, 18, 19 edições. Então, eu acho que ali foi uma coisa que pegou num nervo que é meu, mas não é só meu, é de tanta gente que claro, teve essa experiência e tal. E foi um livro que eu escrevi com muito envolvimento afetivo, foi muito rápido de fazer e talvez seja o melhor. Agora, eu não quero deixar de mencionar, no ano passado, a editora Todavia, aqui de São Paulo, uma editora nova, me propôs fazer uma reunião, uma espécie de antologia de ensaios sobre música e sim. sobre literatura, para comemorar, entre aspas, os meus 60 anos, que eu completei em dezembro passado. Então, isso redundou num livro que chama-se Tudo Tem a Ver,
justamente porque tudo que eu fiz, todas essas coisas diferentes têm a ver umas com as Claro. outras. E é um livro que tem ensaios de literatura e ensaios de música, mas no final tem uma passagem que eu escrevi no ano passado, inédita, especialmente para esse livro, e que eu reputo também para mim mesmo das coisas que eu mais gostei de ter escrito, e que eu acho que é relevante para o que nós estamos conversando aqui. As Olha, aqui, últimas aqui 30... está, aqui está, aqui está me aparecendo um livro maravilhoso, viu? Ah, Comentários de quem deve ter lido. Eu, infelizmente, não li ainda, mas vou seguir essa dica. então, Mas desculpa te interromper. então, a parte final chama-se O que mais tem a ver. O livro se chama Tudo Tem a Ver, e essa parte final chama-se O que mais tem a ver, em dois sentidos. Outras coisas que têm a ver, mas o que mais tem a ver, a essência. E ali eu escrevi comentários sobre todas essas coisas que eu fiz na vida. Tem uma seção sobre vida de editor, vida de tradutor, eu fiz muita tradução, vida de professor, vida de músico e vida de orquestra. E depois tem minha vida de menino, onde eu volto aos avós, Porto Alegre, meus pais, etc. Então, para vocês, membros da Orquestra Jovem, essa sessão final ali é curta, tudo são coisas de 4, 5, 6 páginas de livro, mas ali descreve um pouco o que é o cotidiano do diretor artístico, os desafios e a prática. E essa sessão final foi algo que eu escrevi naquele momento ali, uma espécie de retrato muito condensado de tudo isso que a gente está falando aqui, mas de uma forma que não é só pessoal, tentando captar o que é a essência de cada uma dessas atividades. Ser professor, ser editor, ser músico, ser diretor de orquestra e assim por diante. Então, eu acho que se eu tivesse que ficar com um livro ou Histórias de Avô e Avó, mas eu ponho como um apêndice esta sessão final do Tudo Tem a Ver. E agora Agora, nós tocar com temos a que minha falar filha. da filha. Então, a Lívia a Lívia é um fenômeno. A Lívia é um fenômeno, porque eu vou ser muito franco aqui, eu estou falando não como pai, eu vou tentar falar como um músico. Eu, eu já tive a grande fortuna de acompanhar músicos maravilhosos, né? Parceiros em tantas ocasiões, e no caso de cantoras. Se eu disser que eu acompanhei, fiz shows em Porto Alegre com Zélia Duncan, só eu e ela, com Adriana, com Nausete muitas vezes, com Jussara Silveira, com Paula Morelenbaum. Então, enfim, não dá para reclamar, estou bem de cantoras. Claro. Agora, a, a Lívia algo à parte. Desde as primeiras vezes, eu levei bastante tempo até começar a fazer coisas com a Lívia, porque, inclusive, eu não queria que ela se sentisse de alguma forma intimidada, ou que ela sentisse também que a gente estava fazendo isso porque ela era minha filha, entende? Então, eu estava promovendo a Lívia. As primeiras coisas que a gente fez foram juntos com o Zé Miguel, uma vez em Portugal, depois fizemos shows aqui, depois de novo em Lisboa. E desde o primeiro momento, a Lívia entrou nesse contexto de uma forma tão profissional. Não era filha ali, nunca foi. Na hora de ensaio, é uma musicista, eu posso dizer aqui de boca cheia, muito mais talentosa do que eu sou, jamais serei. Ela realmente tem um talento próprio e natural, que é uma coisa que a gente vê em grandes músicos. Eu escuto grandes músicos na Sala São Paulo com muita regularidade, né? Toda semana. E a Lívia tem aquilo que os grandes músicos têm e que é um tanto inexplicável. É uma segurança, uma certeza musical infalível. E também, do meu ponto de vista, como alguém que está acompanhando uma cantora, está preparando um show, eu faço os arranjos todos. Eu crio os arranjos todos para o que a gente vai fazer. Eu estudo muito e eu chego para o primeiro ensaio como se eu fosse fazer um concerto. A gente passa 2 vezes cada música, está pronto. Ela é de uma rapidez tão estonteante. Depois a gente faz mais um ensaio tal para ganhar fluência, mas é sempre uma coisa muito enriquecedora para mim. E estar no palco com ela não é estar no palco com a minha filha, é estar no palco com uma grande cantora. Então,
tem um lado lógico, tem um lado de pai, a gente fica babando ali, lógico, A mas alegria quando é dobrada, né? uma alegria dobrada, e na hora que você está ali tocando, Thelma, eu juro, é uma coisa que eu estou pensando assim, eu não posso fazer bobagem, eu tenho que estar Sim. muito concentrado, e eu estou trabalhando com uma grande musicista do meu lado. Eu tenho que tratar a Lívia como se eu tivesse a Jessie Norman ali, porque ela não vai fazer besteira nunca. E é melhor eu me cuidar para não passar vergonha. Então Claro. é um prazer muito grande. A gente acabou de gravar um disco Por isso. Eu ia e perguntar vai agora sair. do trabalho recente. Nós gravamos um primeiro disco em 2016, chama-se Pós Você e Eu. É, na verdade, já está esgotado, estava sendo reimpresso quando veio a pandemia. Aí Sim. ficou tudo travado. Mas Ah, agora nós gravamos em janeiro um disco novo, vai se chamar Sarabanda, e um single, uma faixa desse disco já está no YouTube e está no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, tudo isso, é. que é Cisne, e que é o Cisne de Saint-Saëns, que os violoncelistas todos conhecem. Eu fiz uma Ah, letra, eu transformei aquilo numa canção. A gente toca exatamente o que está escrito na partitura, está tocando, não é trocar em ritmo de música brasileira, não, a gente está tocando exatamente o que é, só que é sim. cantado e tem uma letra, e é uma letra que transforma aquilo numa canção que conversa com o repertório da canção brasileira. Isso vocês podem ouvir no YouTube, é só digitar Cisne, Arthur Listrovski, Vamos então, descobrir com certeza. tem no Spotify, tem no digital. Isso é a primeira. E agora, dia 8 de setembro, vai sair o disco inteiro, primeiro em versão digital, no Spotify, nesses tocadores todos, e depois, Ah, no final do mês, sai o disco físico. E ali tem várias canções de Schumann, Dichterliebe, um ciclo de Schumann, para as quais eu fiz letra em português, e a sim, Lívia canta, sem a impostação, vamos dizer, do canto lírico, mas sim. canta o que está escrito. Tem o Cisne do Saint-Saëns, tem várias canções minhas, letra e música. Aí tem algumas outras coisas, tem uma canção do Zé Miguel Wisnik, enfim, tem algumas outras coisas, mas basicamente é Schumann, Schubert, Saint-Saëns e as minhas próprias canções. Isso está As, saindo as, agora no próximo dia 8. as raízes são muito boas, né? É dessas coisas curiosas que a música brasileira permite. Né? A Sim, canção popular brasileira é um negócio de uma riqueza tão incrível. E a gente tem um cancioneiro. Quando você tem compositores, eletristas, poetas da canção, como Chico Buarque, ou Gilberto Gil, sim. ou Caetano Veloso, ou Dorival Caymmi, ou Zé Miguel Wisnik, ou Luiz Tati, sem parar, é um negócio que é uma quantidade tão impressionante, é um repertório tão especial, as pessoas não se dão conta, não valorizam suficientemente. Pouquíssimos cancioneiros, canção popular, tem algo comparável ao que a gente tem aqui. É algo da cultura brasileira e que permite que a gente naturalmente ponha a letra numa canção de Schumann e cante isso ao lado de uma canção de Zé Miguel Wisnik, e não tem problema nenhum. Ah. Elas estão bem uma na companhia da outra. É, Sabe que eu fui muito privilegiado numa época da minha vida, porque eu fui por um período contemporâneo do Näschlin estudando em Viena. isso, deu Cadinho uma aqui na minha travadinha. tela. Já É, voltou. mas o Näschlin, como tinha um certo respaldo familiar, ele Uhum. recebia muitos discos e muita música popular brasileira em Viena, coisa que eu não teria acesso. Então, por ser brasileiro, por ser amigo dele, colega de academia em Viena, Claro, eu acompanhei muito. E isso foi uma riqueza que me acompanhou a vida inteira. claro. Apesar de ser um violinista erudito, etc. Mas, como todo bom brasileiro, né? Todos nós conseguimos tocar muito mal o violão, né? Sempre se consegue na beira da fogueira, tomando alguma coisa, passa, Isso. né? É a Então, a nossa frase, né, que música popular. violão é o instrumento mais fácil de ser mal tocado e um dos mais Exatamente. difíceis de tocar bem. Né? Eu É o sou que eu o digo. exemplo vivo disso. Mas o violão é muito agradável, né? Muito prazeroso, mesmo mal tocado. Ele nos Claro. proporciona
essa alegria. Mas eu preciso te perguntar, vamos dizer assim, eu gosto muito dessa conversa pessoal, mas uma coisa muito recorrente aqui é que todos perguntam, por exemplo, qual é o desafio de futuro da USESP e como é que é montar uma Uhum. temporada? Qual é a antecedência, qual é o mecanismo que é necessário, né? Bom, são duas perguntas, cada uma das quais mereceria uma resposta longa. Eu vou tentar É, fazer curtas. seria uma live Primeiro, sobre inteira o... só para uma delas. Teria uma live inteira. Anteontem eu Isso. fiz uma live com alunos de regência e só sobre temporada e fazer programas. Tá. Futuro da USESP. Eu quero crer que o futuro da USESP não está ameaçado, a despeito de todas as dificuldades. Eu acho que existe um entendimento de que isso é algo importante. É importante para a cultura do Estado de São Paulo, é importante para a cultura brasileira. E nós temos, mesmo com todas as dificuldades e as limitações, e esse ano, sem dúvida, né, limitações assim muito grandes de orçamento, cortes e tal. Com tudo isso, ninguém fala em qualquer coisa senão no sentido de garantir a continuidade do projeto. Eu posso dizer que a gente tem um conselho, que a USESP, pela Fundação USESP, que tem estatuto de organização social, né? E tem um conselho, que hoje tem 15 membros. E são pessoas de grande relevo, de várias áreas da sociedade, que têm amor pela orquestra e que estão dispostos a brigar mesmo para ajudar a orquestra a ter continuidade. Então, nós estamos num esforço novo, com uma estrutura toda que foi redesenhada de captação de recursos. Eu acho que todas as orquestras, todas as instituições culturais preveem para o ano que vem um ano muito difícil, até pior do que este, porque, na verdade, o orçamento deste ano, em boa medida, já estava garantido quando a gente começou o ano. O problema vai ser muito maior no ano que vem, porque a gente vai depender, no que toca aos patrocínios privados, né, a parte que não vem do governo, a parte que vem do governo hoje em dia é metade ou menos da metade do orçamento total. A outra parte a gente tem que conseguir com patrocínios, aluguel da sala e assim por diante. Isso depende do resultado das empresas, que a gente pode imaginar que esse ano vai ser muito ruim, não tem como não ser. Então, nós estamos muito empenhados em conseguir aumentar o número de empresas e mesmo de pessoas físicas, doadores, que possam usar parte do seu próprio imposto de renda para ajudar a orquestra, para garantir que a gente continue tendo uma temporada nos moldes que a gente tinha e quer continuar a ter. As temporadas do OSESP em situação normal são feitas com 2 anos de antecedência ou até 3. Eu já tenho uma planilha que começa a ser preenchida timidamente aqui e ali de 2023. Eu já tenho uma data para um regente particular numa semana de fim de abril de 2023, daqui a 3 anos. Estou começando aqui e ali. Tá? 2021 está prontíssima, já há algum tempo. Tudo, quer dizer, significa todos os programas da orquestra, 32 semanas, todos do quarteto de cordas, todos os recitais, toda a temporada do coro, tudo isso já está feito. 2021, até dezembro de 2021. 2022 está virtualmente feita. Falta completar programas, mas a gente já tem, eu diria, 80% dos regentes e solistas definidos, ou às vezes tem um solista, mas não tem o regente, tem o regente, mas não tem o solista, mas é muito pouca vaga ainda, eu diria, para a gente completar, e os programas avançam rapidamente. A gente também já tem definições importantes, alguns ciclos que vão ser importantes na temporada já estão decididos, a gente já começa a pensar nos programas de modo a garantir que a temporada vai ter uma cara própria e vai ter uma organicidade. Isso tem que ser feito com muita antecedência. No cenário internacional da música erudita, com artistas
da importância, da excelência, do prestígio que a gente traz, nacionais e estrangeiros. Se a gente não trabalhar com 1 ano e meio, 2 anos de antecedência, simplesmente não vai conseguir. Você tenta trazer Isabel Fausto, ou Antônio Menezes, ou Nelson Freire, ou Paul Lewis, para daqui a 6 meses, não tem a menor chance, já está tomada a semana. Então, 2 anos é o normal. Agora, não existe mais normal até segunda ordem, né? Só o que eu estou fazendo no momento é tentar acomodar as trocas que agora são iminentes, porque a gente fica esperando o momento em que vai ser possível receber de novo artistas estrangeiros no Brasil, o momento em que vai ser possível ter uma plateia na Sala São Paulo, não só concertos digitais sem público, mas receber uma plateia reduzida que seja. E isso está mudando semana a semana. Então, neste momento, a minha vida está difícil, porque os artistas todos ficam me perguntando, mas escuta, está garantido? Nós vamos fazer mesmo esses programas em setembro? Eu digo, não sei. É o contrário de tudo aquilo que a gente fez por 10 anos. A USESP sempre... Nós estamos extremamente dependentes, né, de decisões que, às vezes, não se sabe ainda nem se são corretas. Né? Não se sabe. Não se sabe nada. Né? Não se sabe nada. Quer dizer, a gente tem informação aqui das autoridades de saúde do governo do Estado, o governador, o prefeito, mas tem opiniões contraditórias, inclusive, entre as equipes, que nós vamos seguir. Nós somos uma instituição pública e a gente está seguindo à risca. A Sala São Paulo reabriu para os próprios músicos, né? Eles voltaram a ensaiar já faz 2 semanas, já é a 3ª semana agora. Nós estamos fazendo concertos digitais, está aqui o convite, toda sexta-feira às 19 horas, no Facebook, no YouTube, no Instagram da USESP, essa sexta, e aliás, essa sexta e este sábado às 4h30 também, a gente tem o concerto número 3 para piano e orquestra de Beethoven na sexta e o número 4 no sábado, com 2 sinfonias de Haydn. Eduardo Monteiro, chefe do departamento da USP aqui, como solista, e o Emanuele Baldini regendo. Mas isso, na verdade, é uma substituição do que seria a semana do Jean-Eflin Bavouzet, tocando os 2 concertos no mesmo dia. Sim. A gente está fazendo isso, nós estamos garantindo que daqui para frente vamos continuar tocando toda semana. Na medida do possível, vamos manter os programas, mas tendo que mexer nos programas, conseguindo as melhores substituições possíveis. E isso vai continuar por um tempo. E vamos ver como será a situação, porque está todo mundo aqui achando que vai ter vacina dia 1º de janeiro, mas tem um certo otimismo. Fizesse um pedacinho de medicina, dá para entender um pouquinho do assunto, né? Não é bem assim, né? Tomara fosse. Eu tenho brincado sempre com os meus mais próximos, que eu digo, olha, a nossa missão é sobreviver até a vacina. Quando vai ser, oremos muito, né? Olha, mas não se tem nenhuma certeza próxima, né? Não, eu acho que vai demorar um pouco mais que isso. O que eu posso dizer é o seguinte, a Sala São Paulo, os músicos só voltaram, primeiro quando já era possível. A gente está seguindo as determinações das autoridades aqui, do governo do Estado. Quando se tornou possível voltar para os escritórios, desde que cumpridas uma série de medidas de segurança, não havia nenhum motivo para a gente não estar lá. Aliás, pelo contrário, se é possível, a gente, como instituição pública, isso é obrigatório para nós. Se é possível, por que a gente não está lá? Então, voltamos a ensaiar, mas a Sala São Paulo foi toda equipada. Tem dezenas de protocolos que estão sendo seguidos na entrada, na saída. Tem testagem de temperatura. Todo mundo foi testado quando chegou. Tem tapetes sanitizantes. Todo mundo está de máscara o tempo inteiro. Para você ter ideia, assim, detalhes mínimos. O lápis e a borracha, que sempre foram oferecidos pela gerência da orquestra em cada instante, agora é o seguinte, o músico, quando chega lá, quando chegou, recebeu um lápis e uma borracha. É o dele, ele leva para casa e ele traz no dia seguinte, porque ninguém toca naquilo. A partitura que está na estante... O uniforme do futebol, mais ou menos, né? O cara vai tomar banho depois do... vai tomar banho depois do treino em casa, né? A partitura que está na estante agora, cada músico leva para casa e traz no dia seguinte. Para evitar que várias mãos diferentes fiquem tocando naquele material. Todo mundo está de máscara. A gente está guardando distância sempre que possível. Os ensaios
acontecem agora em períodos de 45 minutos, para que tenha 15 minutos de circulação de ar. As portas estão abertas na sala. Então, muitas medidas foram tomadas. Os músicos estão distantes, 1,5 metro de cada um, ou mais do que isso. No caso dos sopros, 2 metros ou 2,5 metros até. As cordas estão cada uma numa estante individual, ninguém mais compartilha estante. Então, tudo isso foi pensado, tudo isso foi feito seguindo os protocolos que estão sendo adotados pelas melhores instituições. E a gente se sente seguro. Eu tenho ouvido, inclusive, dos próprios músicos, claro que tinha um certo receio, mas a sensação que a gente tem estando lá é que as coisas estão tão controladas quanto é possível. Você se sente bem. Ali todo mundo, até agora, ninguém teve a Covid, os testes todos, deu tudo negativo, isso também ajuda, porque as pessoas sentem que, enfim, estão se cuidando ali e fora dali. Exatamente. E eu acho que boa parte disso vai continuar por algum tempo, talvez por bastante tempo, por mais um ano. A gente tem que estar preparado para isso e conviver com essa situação. Nós vamos viver com esse vírus por um tempo. Nós aqui no dia 27, agora vamos fazer o nosso primeiro concerto virtual, mais ou menos dentro dos moldes, né? Porque, lógico, a gente não pode deixar parar completamente. Não. Então, como existem agora algumas possibilidades, respeitados os protocolos, etc., nós também estamos tentando, com a Orquestra Jovem, né? Claro que as aulas estão funcionando quase que exclusivamente pela internet. Claro. Mas aqueles que têm oportunidade de ter o equipamento, etc., nós, infelizmente, temos alguns que são muitos de famílias carentes, né? Claro. E que têm essa mesma dificuldade que o ensino público brasileiro, né? Essa dificuldade é recorrente. Claro. Mas aqui vamos dizer, veio uma pergunta bem comum, né, de plateia. Qual foi o programa da USESP, o maestro e solista, que mais marcou positivamente? Impossível de responder. São tantos, é impossível mesmo. São tantas lembranças, tanta coisa. Eu acho que alguns de vocês que porventura já tenham vindo à Sala São Paulo, tenham visto o que acontece ali. É uma sala tão especial e a energia de um grande concerto ali é algo tão memorável. E foram tantos anos seguidos. Tivesse que escolher, assim, um só é impossível. Agora, entre outros, eu diria, teve um fora do Brasil, que foi a primeira vez que a USESP tocou nos BBC Proms, no Royal Albert Hall de Londres. É o maior festival de música clássica do mundo, por consenso. Era a primeira vez que uma orquestra profissional da América Latina estava tocando lá. O Eu Sistema já tinha tocado, mas nós fomos a primeira vez que o USESP estava lá. E aquilo foi uma ocasião muito especial. São 6 mil pessoas que assistem, sendo que quase 2 mil ficam de pé. É que nem a geral do estádio de futebol. Sim. Ficam de pé ali no chão, perto do palco, e vibram de um jeito único. Mary Alsop regendo. E aquilo, para mim, pessoalmente, por ter estudado na Inglaterra, por ter ido aos proms tantas vezes e agora está voltando, foi algo muito emocionante. Foi uma realização. A gente sentia que era algo importante para a história da música brasileira e para da orquestra e para mim, pessoalmente. Teve o concerto comemorando os 80 anos do nosso querido Isaac Karabchevsky. E ele escolheu fazer o Gurre-Lieder, os Gurre-Lieder, de Schoenberg. Uma escolha que parecia assim inusitada. Para quem não conhece, você fala em Schoenberg, parece uma coisa... Isso é um Schoenberg bem do primeiro período, então é wagneriano ou pós-wagneriano, é música expressionista, muito comovente, com um grande coro. Eram mais de 300 pessoas no palco, entre orquestra e coro, e muitos solistas, 8 solistas. Então, era uma coisa que a gente só podia fazer numa ocasião dessas, porque eram os 80 anos do Isaac, e ele tinha escolhido esta peça. A sala lotou completamente, a gente subiu o teto da sala. O teto da Sala São Paulo é móvel, né? A gente pode mover ele um pouco para cima, um pouco para baixo, de acordo com o que está sendo tocado. Se é uma orquestra pequena, uma orquestra de câmara, ele vem mais para baixo. Se a gente está fazendo
Google Líder você põe ali. Daqui a gente jogou no final, tem um nascer do sol. E a gente jogou o teto completamente lá para cima. E tem um vitral que nunca aparece e uma luz vinha por trás. Foi um negócio assim único, único. Quem viu aquilo não esquece nunca mais. O concerto de 20 anos da Sala São Paulo foi muito emocionante, porque também foi a chegada do Thierry Fischer, do nosso novo regente titular. E foi uma surpresa, e ele veio justamente para fazer aquele programa, e as obras tinham sido escolhidas pelo público. Isso foi 9 de julho do ano passado, e foi um concerto muito, muito especial também, para mim pessoalmente também. E eu estava no palco apresentando as peças, porque tinha sido uma escolha do público a partir de uma lista que a gente fez, e era surpresa o que ia ser Acompanhei tocado. isso, eu Então, acompanhei isso foi isso. Foi, muito... Mas foram tantos, olha, e tantas relações pessoais, né, que eu fui fazendo ao longo desses anos com tantos artistas e pessoas maravilhosas. A gente tocou na Filarmônica de Berlim pela primeira vez, foi muito emocionante também. Royal Festival Hall de Londres, Salle Pleyel de Paris. A nona de Beethoven, no final do último concerto da Mary Alsop como regente titular, com a nona cantada em português, uma letra que eu fiz para a Ode à Alegria de sim. Schiller, uma tradução, né? Pela primeira vez aquilo cantado em português, e para mim ouvir aquilo ali cantado por aquele coro solista naquela ocasião, com a Mary se despedindo depois de 8 anos. Tudo são muitos concertos que deixaram assim as melhores lembranças. É a E construção isso de vai uma vida, né? continuar, não Claro. paramos, vai continuar. Bem, eu vou fazer o seguinte agora, infelizmente, né? Claro, O relógio nos persegue. Então, eu quero dar uma explicação bem rapidinha. sim, No final, para não deixarmos de terminar nossa live com música, nós disponibilizamos o teu vídeo, certo. uma música que eu amo de paixão, que é Sons de Carrilhões. Aliás, eu ouvi muito, mas na época ainda que o seu Dilermando Reis tocava com corda de aço, Isso. né? Mas é um espetáculo, né? Então nós vamos disponibilizar isso no nosso YouTube. O link está na bio do nosso Instagram. Para quem não sabe, é só abrir a nossa página do Instagram e encontra lá logo no início o link do YouTube. E eu vou deixar o espaço final para que tu deixes a tua mensagem final. Eu quero agradecer de todo o coração por essa disponibilidade. Tenho certeza absoluta que foi uma grande riqueza para todos poder te ouvir durante esse tempo todo. Então, te deixo à vontade para poder fazer o teu encerramento. Bom, sou eu que agradeço, um prazer, uma alegria, e enfim, eu voltei a Porto Alegre um pouquinho, é como se eu estivesse aí com vocês, e isso para mim é sempre muito afetuoso e muito comovente. Eu não sei se tem como dizer uma mensagem final, exceto aquilo que vocês já sabem, nós todos, com todas as dificuldades e com tudo que a música exige da gente, porque é uma dedicação e uma disciplina sem fim. Vocês vão ter que continuar estudando muito, todos os dias, para sempre. Ao mesmo tempo, a música nos dá tanta coisa, ela enriquece a nossa vida de uma forma tão extraordinária. Então, esse momento que a gente está passando vai passar, mais cedo ou mais tarde vai passar, a vida vai voltar a ser uma coisa como a gente tinha. Pode levar mais tempo ou menos, mas é isso que vai acontecer. E vocês têm agora a chance de estudar intensamente, já prevendo esse momento, né? E tenham consciência de que isso é algo que vocês, se depois vão ser músicos profissionais ou não, no final das contas não importa. Muitos provavelmente sim, alguns talvez não, mas vocês vão levar essa experiência de fazer música junto com outras pessoas, né, para sempre. E isso é algo que posso dizer agora do alto dos meus 60 anos, é algo que é realmente um privilégio, a gente ter talento musical e ter a disciplina de estudar um instrumento. Tem um preço alto, mas ao mesmo tempo é uma recompensa enorme. Então, cuidem bem deste talento, não desprezem esse talento que vocês têm, tratem bem dele, cuidem bem de vocês, né? E aproveitem ao máximo
o tempo de vocês com a música. É bom para vocês e é bom para todos nós. Fiquem bem, cuidem-se. Cuidem-se bem aí também, hein? Cuidem-se. Tá? Foi um Muitas prazer. felicidades e muito obrigado por tudo. Imagina. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima.